paz, amados irmãos. Vamos começar a fazer uma série de estudos baseada no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e no capítulo de número 5. São dois capítulos muito ricos na palavra de Deus, que tem muitas lições para nós. Tem nesses capítulos alguns contrastes. Você vai ver falar de uma mulher pobre, mas que não perdeu a fé em Deus. Depois de uma viúva rica, que também demonstrou a fé em Deus. Depois a questão da bocha na panela que foi tirada. Depois também a questão dos pães que foi multiplicado e alimentou 100 homens. E no capítulo 5 finaliza com a história de Naamã, onde Deus o cura de lepra. E essa lepra passa para Geazi, servo de Eliseu, por causa da ambição. Mas vamos começar aqui. Eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 ao verso 7. Essa é a nossa primeira meditação dessa série de estudos que vamos fazer, um total de 5. E diz assim o texto sagrado: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-nos meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que você tem em sua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus 2 filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que lhe estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Verso de número 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos agora que o teu Espírito Santo direcione, Senhor, essa palavra, e que ela de fato possa falar aos nossos corações, Senhor, porque tu és rico em nos abençoar, e as suas misericórdias são grandes e não tem fim. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amados, é um texto muito profundo, muito rico. Como eu falei anteriormente, o capítulo 4 e 5 é muita lição. Você medita, você busca, e Deus sempre vai falar com você algo profundo. Temos aqui uma história real de uma mulher, de uma família, na verdade, né? E o texto diz que havia uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas. Então, essa mulher, o seu esposo, antes de falecer, certamente conhecia Eliseu. Certamente tinha conhecimento. Talvez fosse um daqueles matriculados na escola dos profetas, que Eliseu mantinha. Mas esse homem não tinha planejamento. Não tinha um pé no chão. Certamente ele colocou o chapéu onde sua mão não alcançava. Certamente ele comprou demais, consumiu demais e não pôde pagar no final. E diz assim o texto sagrado: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Irmãos, é uma verdade. Ninguém é eterno. A morte chegará a todos nós. Então, há uma preocupação nossa. O que é que você tem deixado? Você vai deixar um legado ou uma herança? Você vai deixar o seu esposo ou a sua esposa no pepino financeiro? Ou vai deixar ela com alguma condição de honrar dívidas que você contraiu enquanto estava vivo?
Diz assim que ela clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então ela afirma para Eliseu: olha, meu marido morreu, mas ele era crente, ele temia ao Senhor. Então, por que eu estou passando por essa prova? Que prova é essa? E tu sabes que o teu servo, que era meu esposo, temia ao Senhor. Veio o credor e veio levar os meus 2 filhos para serem servos. Meus amados, essa é a intenção do inimigo, do servo, pegar o servo de Deus, pegar os nossos filhos para escravizar, para fazer de servo. Ai, irmãos. Irmãos, essa mulher clamou a pessoa certa. Essa mulher procurou Eliseu, um homem de Deus, para questionar. Eliseu, e agora? O credor veio. O credor tinha razão em ter vindo. Havia uma dívida. Contra você e contra mim também tinha um escrito de dívida. Mas esse escrito Jesus Cristo rasgou. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Então não há nada que nos escravize no mundo espiritual. Nós somos libertos pelo precioso sangue de Jesus. E essa mulher procura aqui Eliseu e diz: olha, o credor veio e ele vai levar os meus 2 filhos para serem servos. Além de eu estar viúva, vou ficar ainda sem os meus filhos. Vai ser servo. Ah, irmãos, quando você clama a Deus, quando você procura Deus, procura os homens que representam Deus, Deus tem para você uma resposta na hora certa. O que é que Eliseu falou para essa mulher no versículo de número 2? É para que Eliseu disse: mulher, o que é que você quer que eu faça? Seu esposo contraiu um pepino, seu esposo contraiu uma dívida. Mas o que é que você quer que eu faça? Verso 2: o que te hei de fazer? E aí, irmãos, ele pergunta à mulher, muito embora Deus saiba de tudo em sua vida, Deus sabe como é que você está nesse exato momento, Deus sabe no que é que você está pensando, Deus sabe como é que está o seu coração. E aí Eliseu perguntou: mulher, me diga aí, o que é que você tem em tua casa? Talvez você, como mulher, pense que não tem nada em casa, mas a mulher, ela faz uma declaração de fé. Porque Eliseu perguntou: mulher, o que é que você tem em tua casa? Além dela, talvez dos seus poucos modos, porque ela era mulher pobre. Mas ela diz assim: olha, Eliseu, a tua serva, ela também se qualifica como serva, como alguém que tem compromisso com o Senhor. E ela fala, olha, no versículo de número 2, olha, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ah, irmãos, na sua casa pode faltar tudo, só não pode faltar uma botija de azeite. Que azeite é esse? O que é que ele representa? Botija de azeite é você ter a sua fé voltada para Deus em qualquer situação. Então ela fala: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Irmãos, você pode estar na crise que for, dentro de você existe o azeite do Senhor, que é o seu Santo Espírito que habita em nós. O teu servo não tem nada, nenhuma perspectiva de, talvez, de dinheiro, de posse, de herança, mas existe uma botija de azeite. Está aí, irmãos, eu tenho uma botija de azeite. E agora, meus queridos irmãos, quando ela declara o que tem, esse é o momento de Deus agir. Quando você declarar para Deus como é que está a sua vida, conta para Deus tudo, não esconde nada, se rasgue mesmo. Aí chegou a hora do seu testemunho ser colocado em prova. Porque veja o que é que Eliseu colocou no verso 3 para essa mulher. Então disse assim, verso 3: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Se essa mulher fosse uma vizinha arrogante, prepotente, que não passasse, não desse bom dia aos seus vizinhos, não cumprimentasse, não falasse com eles, que moral ela teria para ir pedir vasos emprestados aos seus vizinhos? Bateria em uma porta: por que essa mulher quer aqui? Nunca falou comigo, está prestando para falar comigo? Ah, irmã, tem muita gente assim, arrogante. E Deus quer quebrar essa nossa arrogância. Deus quer nos fazer depender uns dos outros, mostrar que nós somos iguais.
Não importa o seu estado, sua condição social, você é igual a mim, eu sou igual a você, nós somos iguais aos olhos de Deus. E Eliseu diz assim, mulher, eu vou te nivelar, eu vou ver como é que é o seu relacionamento, no verso 3º. Vou colocar o seu testemunho à prova. Ele vai colocar, irmãos. O que é que as pessoas dizem de você? Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, na escola. Você tem moral de pedir vasos vazios aos seus vizinhos aí? Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Repare, não era a um vizinho, era todos os vizinhos. Então ela não podia falar com o vizinho e não falar com o outro. Ela tinha que ter relacionamento com todos, tinha que viver em paz com todos. E aí, irmãos, Eliseu disse, olha, você tem que pedir vasos, agora peça vasos vazios, não peça poucos. Irmãos, o tamanho da provisão de Deus, do milagre de Deus, é do tamanho da sua fé. Eliseu disse para ela pedir vasos vazios, e não eram vasos poucos. E aí você pode pensar assim, mas vazio? Ela poderia pedir ao vizinho ali uma provisão, uma ajuda financeira, ou talvez uma cesta básica, talvez alguma coisa assim. Mas Deus foi claro, peça vasos vazios e não peça pouco. Se você pedir pouco, o seu milagre vai ser pouco. Se você pedir muito, o seu milagre vai ser muito. Porque é uma questão de fé. Resultado. O que você percebe aqui no verso 4 é que Eliseu dá uma outra ordem. Então vamos entender o que é que Eliseu falou para essa mulher. Você precisa ir, você precisa pedir vasos emprestados aos seus vizinhos. Esses vasos têm que ser vazios. Esses vasos não podem ser poucos vasos. Certo? A primeira parte da ordem era essa. Relacionamento, comunhão, irmandade. Certo? Depois que ela pedisse esses vasos, ela deveria chegar, está aí no verso de número 4, deveria entrar, deveria fechar a porta sobre ela e sobre os filhos. Irmãos, o milagre de Deus não precisa de telespectador. Não precisa você anunciar para todo mundo. Deus vai fazer no tempo dele. A honra é dele. Então não era para deixar a casa escancarada. Todo mundo vendo o que tinha para deixar de ter. Cuidado você. Como é que está a sua casa? Quem tem tido acesso ao seu convívio familiar? Cuidado com o que tem entrado. Eliseu falou, fecha a porta. Pode ter alguém aí que vai espionar você e que vai sufocar a sua fé. Fecha a porta. O milagre é para você presenciar e os seus 2 filhos. Traga os vasos vazios, entra, fecha a porta. E está aí no verso 4 que ela deveria fechar a porta sobre si e sobre os filhos. E deveria derramar o azeite em todos aqueles vasos e colocar à parte o vaso cheio. Irmãos, que milagre. Essa mulher ela tinha somente uma botija de azeite, mas a botija de azeite dela teria condição de encher os vasos que ela tivesse. Tivesse 10, encher os 10, tivesse 15, tivesse 20, 200. A quantidade de vasos que tivesse, Deus ia encher. Ó, irmãos, também é assim hoje. Também é assim hoje. Existe de Deus muito mais para a sua vida. É uma questão de fé, é uma questão de obediência. Porque se ela deixasse a porta aberta, certamente não teria um milagre. Se ela não tivesse pedido aos vizinhos os vasos vazios, ou ainda, se ela pedisse aos vizinhos e não tivesse nenhum vaso, também não ia ter milagre. Então é uma questão de você entender como é que você se relaciona com o seu próximo. Deus vai lhe abençoar? Vai. Mas você precisa entender que você tem que ter um relacionamento de paz com todo mundo, sem exceção de pessoas, sem panelinha, sem grupinhos. E aí, meus amados irmãos, a ordem era, entra, fecha a porta, derrame o azeite em cada desses vasos aí e vai colocando. Então aqui tem uma cooperação dela e dos filhos. Eu imagino essa mulher derramando o azeite, encher um, meu filho, traz outro vaso. Outro vaso, minha mãe, vai enchendo, outro vaso também, e vai enchendo. Uma pequena empresa ali começou a acontecer. Um grande negócio na bênção do Senhor. E é assim, irmãos. As coisas só são grandes no sentido físico, espiritual, material, quando Deus está presente. E ela vai enchendo. E ela vai enchendo. E ela vai enchendo. Está aí no verso 5. E ela vai enchendo, ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, enchendo do Espírito Santo. Ela vai enchendo, ela vai enchendo, ela vai enchendo. E no verso 6, diz assim que sucedeu que,
cheios que foram os vasos, ela falou para seu filho: Ô meu filho, vem aqui, me traz ainda aí um outro vaso. E ele falou assim: minha mãe, não há mais vaso nenhum. E o azeite parou. O limite para o azeite era a quantidade de vasos. Qual é o limite? A bênção daquela mulher implicava em como ela se dava com o seu próximo. Então, os vasos que ela trouxe, não sei a quantidade, se 5, se 10, se 15, se 20, se 1000, mas todos que ela trouxe, os vasos foram totalmente cheios. Cheios. E até que ela chegou assim: meu filho, tem mais um vaso aí não? Ele falou assim: não. Então essa mulher nem vaso ela tinha em casa. Então você vê que realmente era uma crise, não tinha nada que pudesse estocar, armazenar o azeite. E seu filho é obediente: minha mãe, acabou os vasos. Minha mãe não tem vaso nenhum mais. Ai, irmãos, quando ela disse isso, quando ele disse que não tinha mais vaso, o azeite parou. Deus ainda hoje está derramando o azeite sobre esses vasos, que é você, que sou eu. Enquanto tiver vaso, vai ter azeite para ser derramado, irmãos. Segura para você essa bênção. Deus quer lhe encher com o Espírito Santo. Deus quer transbordar a sua vida com a unção do alto, com a unção que quebra o jugo, que espanta o mal. Então, acabou o vaso, acabou o azeite. Enquanto tiver vaso, vai ter azeite. E naquela época, o azeite era mercadoria de valor. Quem tinha azeite em casa tinha muito poder aquisitivo. E aí diz o texto que o azeite parou. O que é que ela faz, irmãos? Oh, queridos, que lição pra gente. Ela faz a coisa certa. Ela procura. Ela vai a quem deu a ela a bênção. Ela procura Eliseu. Então veio ela e contou ao homem de Deus o que aconteceu. Aí eu volto a perguntar aqui: você tem sido grato pelas bênçãos que Deus tem derramado em sua vida? Nós estamos aí no confinamento, no isolamento social por causa do Covid-19. Mas ainda assim, nós estamos em comunhão, em sintonia, buscando Deus. E aí diz o texto sagrado que ela procurou Eliseu e ela contou a Eliseu. Só que tem muita gente, quando recebe a bênção, esquece de resolver as coisas que estão erradas. Irmãos, olha como é que está a sua vida. Olha o que é que você tem feito. Ai de você, ai de mim, se você for motivo de escândalo. O que Eliseu disse para aquela mulher? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Eliseu te falou assim: não, tudo bem, beleza. Compra aí mais, paga, viva do jeito que você quiser viver. Não. Eliseu diz algo importante para você e para mim. Deus nos fala assim: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Irmãos, uma aplicação para a gente aqui. O azeite foi pago. O azeite foi pago. A dívida nossa foi paga. O azeite foi derramado. Jesus foi moído na cruz do Calvário por você e por mim. O seu sangue verteu. Não há nenhuma dívida mais contra nós. Por que você quer ficar refém do inimigo? Por que você quer abrir brechas para que o diabo tenha legalidade de trabalhar em sua vida? Fecha. Se encha do azeite. Eliseu falou assim: olha, mulher, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E você e teus filhos vivam do resto. Amados, eu não sei quanto tempo essa mulher viveu depois desse milagre, mas sei que ela resolveu o seu problema de ordem social, de ordem financeira, de ordem econômica. Ela não deixou nenhuma brecha aberta. Ela não pisou em falso. A família dela foi reorganizada, ainda que o esposo tenha falecido, tenha deixado ela no pepino. Pepino mesmo, financeiro, tá? Porque dava direito ao credor, ao inimigo vir e levar os seus filhos para ser escravos. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus nos libertou das algemas satânicas. Nós somos libertos nele, libertos em Cristo. Não há razão para você viver desesperado, viver na crise. Paulo diz assim para nós: irmãos, eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Em tudo dai graça. Nesse primeiro contexto aqui, nós vemos uma situação real de uma mulher pobre, de uma viúva que perdia
havia perdido todas as suas finanças, mas não perdeu a sua fé em Deus. Na próxima lição do capítulo 4 de 2 Reis, vamos falar sobre a mulher sunamita e o seu filho. Outro texto também profundo. Aguardem a próxima postagem. Deus nos abençoe.